Perfeito, senhores, deu um erro no vídeo anterior, nós vamos fazer a complementação agora. Apenas eu queria mostrar para vocês umas coisinhas antes do artigo que nós estávamos comentando. Então, a prevalência de calcificação nos atletas, podem ver que é uma prevalência relativamente alta, maior aqui que foi vista na Alemanha, em alguns artigos, presença dos controles, ó. E os atletas, maior proporção de calcificação das artérias pelos METs, então, ou seja, quanto maior a capacidade de trabalho, maior o volume de treinamento em METs, que seriam os equivalentes metabólicos, maior também o risco de calcificação, enfim, isso avaliado em diversos artigos. E placas com mais do que 50% de estenose em atletas de longas distâncias, late onset atletas, que seriam mais recentes, e os atletas que mais praticam atividade física teriam, em teoria, placas com menos estenose, né? E as placas calcificadas aumentam de acordo com o volume de treino, e a prevalência de um ou mais placas aumenta também com o volume de treino. E aqui a gente consegue ver, né, os atletas homens, o estilo de vida sedentário, que seria aquela placa mista, mole, que eu já falei para vocês no vídeo anterior, que é uma placa mais grave, e que à medida que ele vai se exercitando, em teoria aqui seria a curva em J, que a gente fala, curva em U, em que tanto ficar muito tempo parado quanto se exercitar em excesso, mais de 8 horas por semana, de alta intensidade, pode ser prejudicial. Então o ideal seria ser aquele cara do meio termo, entre 5 e 8 horas semanais, com alta intensidade e uma boa capacidade física. Eu posso garantir para vocês, 8 horas semanais é só o meu treino de musculação. Geralmente eu faço 4 sessões, 4 ou 5 sessões, em torno de 1h30 a 2 horas, então já bate essa meta de treinamento, mas lembrando que isso aqui é para o endurance e não para o atleta de fisiculturismo. Então vamos complementar a parte final do artigo, e o que eu tenho para dizer para vocês é que mesmo falando dos atletas, pensando em saúde, o altíssimo nível de condicionamento dos atletas parece conferir uma proteção, olha que interessante, que anula o risco resultando em uma incidência de eventos cardíacos como infarto marcadamente menor. Então não é porque ele formou essas placas que necessariamente ele vai ter que infartar, assim como eu falei no vídeo anterior, que a placa está relacionada a um risco maior, mas quando a gente avalia a prevalência, o risco relativo de eventos agudos, principalmente infarto do miocárdio, a gente vê que ele vai reduzindo. Então não necessariamente aumenta só porque tem a placa. Aparentemente essa placa ela é estável nesse padrão de atleta. Lembrando que eu estou falando do atleta de endurance, eu não estou falando do atleta de fisiculturismo que utiliza esteroide anabolizante. Lembra sempre disso. Então, o artigo ele foca intencionalmente em atletas de endurance e deixa de fora os atletas de força, como os fisiculturistas. Lembra que eu estou falando isso para vocês, porque nesse grupo do bodybuilding, no nosso grupo, existem muitos fatores de confusão. Os principais deles é o uso de esteroide anabolizante, sem dúvidas. E também estimulantes e outras performance enhanced drugs. No entanto, podemos usar os conceitos do estudo para entender o risco cardiovascular no bodybuilding, que ainda são mais complexos. Então, enquanto o atleta do endurance ele lida com o estresse do volume e da intensidade do treino, o fisiculturista adiciona a essa equação uma tempestade de outros fatores de risco. Então, o estresse hemodinâmico extremo, o levantamento de cargas máximas vão gerar picos de pressão arterial muito superiores ao exercício de endurance. Então, você achar que a sua pressão arterial sobe igual se você faz um agachamento com 200 kg do que se você faz uma corrida, isso não é verdade. Primeiro porque o exercício de musculação, quando ele faz uma contração, seja ela excêntrica, concêntrica ou isométrica, isso aumenta tanto a pressão arterial quanto a pressão, tanto a pressão arterial sistólica quanto a diastólica. Enquanto o exercício aeróbico, como ele é um movimento contínuo de contração e relaxamento sem manutenção do tônus, nós temos apenas o aumento da pressão arterial sistólica, enquanto a diastólica ela não aumenta tanto, e mesmo assim
o fisiculturista ainda consegue atingir pressões muito maiores dependendo da carga que ele está levantando. Então esse estresse mecânico dos exercícios de alta intensidade com alta carga e repetitivo na parede das artérias é um gatilho poderoso para a lesão arterial, para a lesão endotelial. E o primeiro passo para a formação das placas de ateroma. Então o artigo ele fala dos fatores de risco amplificados, né? Então ele fala dos fatores de risco não tradicionais, como dieta e inflamação, e se a gente fala no fisiculturismo, nós temos extremos. Nós temos dietas de booking sujo, em que o atleta leva 4.000, 5.000, 6.000, 8.000 calorias por dia, o que é humanamente não saudável, o intestino não consegue absorver bem. Muitas vezes, para bater essa meta calórica, ele faz uso de alimentos junk foods, densos em calorias, e que aumenta, sim, o perfil inflamatório, piora toda a parte metabólica, principalmente o perfil lipídico, nós sabemos disso. E vai para o outro extremo, que seria o cutting, a fase de preparação, em que ele sai das suas 10.000 e cai para 2.000, 1.800, 1.600. Já viu atleta bodybuilding competir com 1.600 calorias. Óbvio que essa queda é gradativa, mas o cara sai de um extremo de ingesta calórica para um extremo de restrição, e obviamente isso não é saudável para o organismo, para a microbiota e para o quadro inflamatório no geral. E aí nós temos o fator decisivo, que seria o uso do esteroide anabolizante. Esse sim é o grande diferencial quando a gente fala do risco aumentado no atleta de fisiculturismo. Ele ataca a saúde cardiovascular por todos os lados. Então vai desde uma dislipidemia severa, com a queda drástica do HDL, que é o colesterol bom, principalmente com o uso do estanozolol, e um aumento do LDL, que é o colesterol ruim, criando um ambiente perfeito, favorável para a deposição de gordura nas artérias, como eu mostrei para vocês. Como se não bastasse, nós temos também uma hipertensão e uma hipertrofia patológica do coração. Lembra que o esteroide anabolizante, por diversas vias, eu já falei disso nos vídeos anteriores, eu vou deixar passando um card aqui em cima. O principal mecanismo de agressão é pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona, em que ele ativa o mecanismo de reabsorção de sódio e água, isso aumenta a pressão arterial, e também a ativação da angiotensina, receptor AT1, AT2, leva a pontos de hipertrofia patológica no coração, pontos de fibrose que vão gerar insuficiência cardíaca e locais de focos arritmogênicos, ou seja, risco de morte súbita e outros problemas associados. Então, esse aumento da pressão arterial leva a um tipo de hipertrofia do músculo cardíaco que ela é mal adaptativa, que é diferente do coração do atleta saudável. E tem um estado pró-inflamatório e pró-trombótico, com aumento da inflamação e da coagulação sanguínea. Isso eu já mostrei para vocês em outros artigos. Eu vou mostrar um aqui do Francis, que eu deixei separado lá do nosso grupo do INCOR. O Francis foi o pesquisador, junto com a doutora Maria Genieri, e olha que interessante, eles avaliaram as coronárias dos usuários de esteroide anabolizante e viram que a gordura ao redor da coronária começava a alterar antes do surgimento da placa de aterosclerose. E o que é interessante, quando a gente vem para os marcadores inflamatórios, eu vou limpar aqui o artigo, eu acabei poluindo um pouco, que eu estava apresentando uma outra aula. Vocês veem que tem um aumento da interleucina 1, que é um marcador inflamatório, no grupo usuário de esteroide anabolizante. Temos o aumento da interleucina 6 no grupo do usuário de esteroide anabolizante, que são dois marcadores pró-inflamatórios, duas citocinas pró-inflamatórias, e temos aumento do IL-10, que é o único marcador aqui anti-inflamatório que tenta compensar o aumento desses dois, mas ele certamente não é efetivo para isso. E aí o TNF-alfa não foi visto aumento nesse artigo. Porém, nós sabemos que o TNF-alfa também é um marcador inflamatório e que provavelmente ele deve subir no usuário de esteroide anabolizante. Então, se esse estudo ele mostra que mesmo os atletas de endurance limpos, entre aspas, que não usam os performance enhanced drugs, já podem desenvolver placas, mesmo que mais estáveis, calcificados, o que podemos esperar de um fisiculturista que combina todo o ambiente de estresse do treino intenso com os efeitos devastadores dos esteroides anabolizantes? A resposta é que provavelmente o fisiculturista não desenvolve o fenótipo de placa menos prejudicial, assim como o atleta de endurance, o ciclista ou o maratonista. Pelo contrário, ele tá predisposto a desenvolver um fenótipo
de um alto risco. Então são placas moles, não calcificadas, cheias de lipídio, de inflamação, que são as mais propensas a romper e causar um infarto agudo do miocárdio e morte súbita, como eu mostrei no vídeo anterior. E eu já atendi atletas de fisiculturismo, usuários de esteroide, pacientes obesos que estavam usando esteroide por conta, que vieram com essas placas moles, não calcificadas, mistas, heterogêneas, que é o pior padrão possível, com altíssimo risco de ruptura e formação de trombose, infarto, AVC, em que eu faço um tratamento intensivo de aeróbico, um tratamento intensivo de colesterol, de pressão arterial e de todas as outras comorbidades associadas, inclusive alguns atletas tabagistas eu ajudo a parar o uso do tabaco, porque nós sabemos que o cigarro também acelera essa deposição de gordura nas artérias. Então, assim, o tratamento ele é muito complexo, ele é muito difícil e exige um manejo, um conhecimento médico muito aprofundado. E o que eu posso falar para vocês, senhores? Não é todo médico que vai atender um fisiculturista, não é todo médico que se propõe a atender esse tipo de atleta que vai ter o conhecimento aprofundado para realmente abarcar todos os fatores de risco. Então, você ir acompanhar, fazer os exames básicos é melhor do que nada, concordo. Mas você tem que estar disposto a investir tempo e financeiro. João, quero ter um médico muito bom que vai falar tudo isso que você falou, que vai me ajudar em todos esses pontos que você citou, mas eu quero pagar R$200 na consulta dele. Me desculpa, você não vai encontrar. Não vai. Não existe. Não existe. É a mesma coisa de você entrar em uma loja da Ferrari e achar que vai comprar uma 911 por R$100 mil. Você não vai. Ou você entrar numa loja, eu ia falar Jaguar, mas a Jaguar tá bem ruim, mas uma loja da Lamborghini, querer comprar um Porsche Cayenne e achar que vai pagar R$70 mil. Você não vai, você não entra nem na loja. A mesma coisa, eu estou falando de um produto, mas a gente equivale a um serviço. Então, se você está buscando um serviço de qualidade, você vai buscar um restaurante bom, uma boa pizzaria, um bom rodízio de sushi, não espere gastar para você e sua esposa, ou para você e sua esposa, um casal, menos de R$200. Se você vai gastar menos de R$200 e vai ser de excelência, é muito difícil. Ou você escolhe, ou você come muito bem pagando muito, ou você come ruim pagando pouco. E aí vai cada um a sua necessidade, mas aqui eu não estou falando de comidas e não estou falando de carro, estou falando da sua saúde, estou falando do seu futuro. E tem muitos atletas que são pais, que são esposos, esposas, maridos, maridas. Eu falo mais de homens, porque homens são os que mais se prejudicam. Raro você ver uma mulher que teve um infarto, uma morte súbita, é muito raro, vai ter. Mas todo mês, aliás, se nós buscarmos, toda semana tem um atleta ou um usuário de esteroide falecendo por problema cardíaco, só cardíaco. Não estou falando nem de outras causas, mas apenas cardíaco. Então, sim, os homens são a maioria. E, portanto, né, a mensagem final desse vídeo que eu queria deixar para vocês e mensagem final do artigo também, de que ser um atleta de elite, como muitos pensavam, não necessariamente confere uma imunidade a doenças coronarianas. E, na verdade, isso soa com um alarme ainda mais alto para a comunidade do fisiculturismo, para nós. Já que o atleta de endurance ele pode ter um paradoxo, o fisiculturista não. O fisiculturista pode ter uma única certeza: a combinação do treinamento extremo com fatores de risco não tradicionais e principalmente farmacológicos vão criar um cenário de altíssimo risco cardiovascular que precisa ser monitorizado de perto. E é isso que eu converso com outros colegas e cardiologistas, outros colegas médicos do esporte ou que lidam com os usuários de esteroide anabolizante, porque nós que usamos hormônios, os atletas que usam hormônios já são considerados pessoas de, no mínimo, moderado risco cardiovascular. Alguns já colocam alto risco cardiovascular. O que isso muda? Isso muda meta de pressão, isso muda meta de colesterol, isso muda meta de outras comorbidades que devem ser muito bem controladas. Isso muda investigação e solicitação de exames. Então, é muito importante vocês escolherem um bom médico que dê um suporte adequado para vocês e que saiba solicitar e avaliar os exames que vai ser pedido. Por esse vídeo é isso.
Se você gostou, cara, deixa o like, se inscreve. Já é o terceiro vídeo com a temática um pouco mais aprofundada, então se você tem gostado, não custa nada para você deixar o like aqui embaixo, se inscrever, isso me motiva e me ajuda muito a crescer o canal. Essa é a principal métrica hoje do YouTube, então vamos fortalecer. E se você tiver algum vídeo mais simples, algum tema, algum conteúdo de react, de podcast ou vídeo de outros canais que você julgar ser interessante, me escreve aqui embaixo, eu vou assistir, e se eu achar que eu posso agregar de alguma forma, que eu posso ser útil de alguma forma, certamente eu o farei. Um forte abraço.